Com a publicação do edital do concurso do TJ de São Paulo para o cargo de escrevente, muitas questões nos foram encaminhadas, muitas dúvidas, o que é absolutamente compreensível, levando em conta esse momento, que é um momento de certa ansiedade, um momento de pressão em relação ao modo pelo qual o aluno deve estudar, o candidato deve direcionar os seus estudos. Mas duas questões nos chamaram bastante atenção. A primeira delas é em relação às matérias. A questão é a seguinte: quais matérias de direito merecem maior atenção nessa preparação? A essa pergunta eu respondo o seguinte: tem duas matérias que me preocupam muito, já que já percebi que os alunos têm dificuldade mesmo. Quais são? Matéria de processo civil e a matéria de processo penal. E por que eu tenho essa preocupação? Primeiro, levando em conta o conteúdo que nós encontramos no edital. São as duas matérias que possuem o maior conteúdo. Então, nós vamos perceber ali que tanto em processo penal quanto em processo civil, há diversos dispositivos para a gente estudar, há diversos temas a serem estudados. Então, a primeira preocupação em relação a ambas matérias é a extensão do conteúdo. Segunda preocupação: estamos falando de um concurso de nível médio, onde a maioria dos candidatos não possui formação em direito. E essas matérias processuais, processo civil e processo penal, têm termos técnicos com os quais os candidatos não estão familiarizados. Isso gera bastante dificuldade, isso exige mais tempo na preparação. Então, olhe, em relação às matérias de direito, eu sugiro a você que dispense maior atenção a processo civil e a processo penal, estudando com cautela, estudando com bastante atenção. Mas dessa dificuldade, eu quero chamar a atenção à oportunidade que daí surge. Ora, se estou falando que a maioria dos candidatos tem dificuldade nessas matérias, é exatamente aí que você pode fazer a diferença. É exatamente aí que surge, primeiro, uma luz de alerta, indicando que você tem que dispensar atenção especial a essas matérias, mas também uma de oportunidade, onde você poderá fazer a diferença. Lembro que as provas da VUNESP em relação a essas duas matérias não fogem à literalidade, especialmente falando de um concurso de nível médio, normalmente cobrado o que há no texto da lei. Então, certamente, se você se dedicar a se empenhar no estudo dos dispositivos legais, tanto de processo penal quanto de processo civil, dispensando a atenção devida a essas duas matérias, você fará a diferença e alcançará ali uma pontuação bem diferenciada em relação aos demais candidatos. A segunda questão que nos é encaminhada nesse momento, quando é publicado o edital, especialmente nesse caso, onde nós tivemos um edital publicado, unificando o concurso de escrevente, abrangendo todas as regiões administrativas. Portanto, um edital onde nós teremos vagas para todo o estado de São Paulo. E qual é o questionamento? Ora, professor, devo fazer minha inscrição e concorrer para a vaga de qual região administrativa? É difícil a gente responder isso nesse momento e a gente não pode ser leviano de modo a indicar a você um lugar na crença de que terá melhor oportunidade. São Paulo chama bastante atenção, porque a gente tem bastante vagas ali, nós temos 400 vagas e teremos provavelmente de 1.500 a um pouco mais de classificados. Certamente uma grande oportunidade a gente participar do concurso em São Paulo. Entretanto, você deve perceber também que ali haverá o maior número de candidatos, candidatos qualificados, o que pode gerar uma certa dificuldade. Então, o que eu sugiro? Que você analise o histórico dessas regiões administrativas, levando em conta a nota de corte que nós tivemos nos últimos concursos. Então, analise isso. Analise as notas de cortes dos concursos anteriores e compare com a atual situação que você está em relação à preparação. Mas, primeiro raciocínio, pense da seguinte maneira: qual é o lugar onde você gostaria de trabalhar? Perto de sua residência, perto de sua família, ou você não tem um vínculo com o local onde você mora, não há problema trabalhar em São Paulo. Então, você tem que analisar esses aspectos para, de fato, escolher aí qual será o melhor lugar para você concorrer, qual será a melhor região administrativa para você concorrer, tá bom? Então, são essas as dicas em relação ao concurso de escrevente. Na verdade, resposta a duas preocupações, a duas questões que me foram trazidas
pelos alunos nessa semana. E aí nós vamos conversando durante esse período todo. Nós temos aí 90 dias para a gente se preparar para o concurso de escrevente. E havendo qualquer dúvida, pode me encaminhar uma mensagem direta, uma mensagem privada, que eu estou à disposição, tá bom? Grande abraço, até mais.